Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenho inscritos os Srs. Deputados Pedro Silva Pereira e o Sr. Deputado Fernando Jus. Farão a gestão do tempo como muito bem entenderem. Têm 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, transmitir-lhe nesta ocasião uma elevada consideração pessoal e política que mantenho de há muitos anos a esta parte. Nós acompanhamos, como calculará, com enorme preocupação a situação que se vive hoje na região demarcada do Douro, num contexto que é um contexto difícil para o país, que é mais difícil ainda na região demarcada do Douro em razão de um conjunto de decisões que o Governo tem vindo a tomar para várias áreas que nos parecem relevantes, por exemplo, no setor do turismo, extinguindo a entidade competente para o turismo do Douro, mas também em vários domínios relacionados com os serviços públicos naquela região. Mas no que diz respeito especificamente às áreas que estão sob a responsabilidade do Sr. Secretário de Estado, o problema duplo da situação de emergência que hoje se vive nas adegas cooperativas e, por consequência, também na situação dos vitivinicultores, e depois também a quebra de rendimento dos viticultores, em especial depois da última vindima, onde houve uma redução de 25 mil pipas de benefício nessa vindima. A estes problemas acrescem outros, que foram aqui também referidos, o atraso de pagamentos do comércio, das próprias adegas, situações ainda não resolvidas relativas a indemnizações por prejuízos em resultado de intempéries. A somar a isto, temos os problemas relacionados com o quadro institucional. Por um lado, os impasses que subsistem em relação à situação da Casa do Douro e depois a insatisfação que de todos os lados ouvimos a propósito das recentes alterações introduzidas na lei orgânica do IVDP. Ora, eu não duvido, o Partido Socialista não duvida que o Sr. Secretário de Estado partilha da preocupação com a situação e temos até sinal da sua atenção e atenção recente, designadamente quando pediu propostas à Cimedouro para os problemas da região, quando telefonou, que foi-nos contado hoje pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alijó, na sequência daquela manifestação em Alijó, para que houvesse iniciativas para procurar enfrentar esta situação. No entanto, Sr. Secretário de Estado, 11 meses de Governo, é legítimo perguntar que medidas e que soluções tem o Governo e tem o Sr. Secretário de Estado para a região. Já deputados da própria maioria lhe fizeram acusações duras, queixaram-se de o Sr. Secretário de Estado ser porventura um pouco distante e ter esquecido a região do Douro, acusaram-no de inércia, acusaram-no até de desleixo, Sr. Secretário de Estado, e, portanto, esta audição é, no fundo, a oportunidade do Sr. Secretário de Estado demonstrar que essas acusações, que vêm de muitos lados e vêm, pelos vistos, também dos deputados que apoiam o Governo, em particular do PSD, são infundadas. Ora, o que é que o Sr. Secretário de Estado tem para nos dizer? O que o Sr. Secretário de Estado até agora nos disse foi o seguinte. Esta manhã, a Cimedouro apresentou uma proposta estratégica para a região. Essa proposta assenta num pilar central. A exclusividade na produção da aguardente vínica. Essa é a proposta central, estratégica da Cimedouro. A novidade que o Sr. Secretário de Estado vem trazer aqui a esta Comissão é que rejeita essa proposta. Invoca um relatório, porventura, mas o Sr. Secretário de Estado é que governa. E, portanto, com base no relatório, o Sr. Secretário de Estado acha que esse não é o caminho, não é a solução. Depois, a Cimedouro propõe uma localização estratégica do entreposto na região. O Sr. Secretário de Estado diz que não se quer meter nisso porque o mercado é que deve resolver. Portanto, torna-se inútil pedir-lhe, por exemplo, incentivos fiscais que possam direcionar o mercado para essa solução, porque o Sr. Secretário de Estado acha que essa solução não lhe diz respeito. Depois, em relação às adegas, o que é que o Sr. Secretário de Estado nos disse? Disse, estamos a fazer um grande esforço de diálogo. Admite as soluções das fusões, percebe a responsabilidade das entidades financiadoras e da Caixa de Depósitos, mas o que nos tem a dizer de concreto para o problema das adegas é estamos a fazer um grande esforço de diálogo.
Depois, sobre a questão da Casa do Douro, o que é que o Sr. Secretário de Estado nos diz? Há um impasse negocial, a Casa do Douro não aceita a proposta que o Governo anterior fez e este Governo manteve, e a solução então agora é aguardar. Aguardar. Portanto, a posição do Governo é aguardar. Aguardar uma decisão judicial sobre a avaliação dos vinhos, aguardar uma outra decisão judicial sobre a questão do cadastro, e quanto ao problema do IRC, o Sr. Sassado também diz que não se pode meter no assunto porque, cito a sua expressão, não posso interferir nas leis. Novidade do Sr. Estado, o Governo pode mesmo interferir nas leis, pode legislar e, portanto, querendo-se, e fosse esse o problema, e poderia resolvê-lo. Sr. Estado, portanto, este conjunto de mensagens que aqui nos traz são mensagens que refletem alguma passividade e ameaçam dar razão aos críticos, Sr. Estado. E, portanto, eu queria dar-lhe a oportunidade, na intervenção que vai ter a seguir, de desfazer essa mensagem, essa ideia. Porque realmente estamos a fazer um diálogo em relação às adegas. Recusamos todas as propostas estratégicas da Cima do Douro. Em relação à Casa do Douro, estamos a aguardar e vamos continuar a aguardar. Quanto ao interposto, não é connosco, é com o mercado. Sr. Estado, o Governo, ficamos com a impressão de que ou não fará nada, ou fará muito pouco para resolver os problemas da região. E algumas das suas respostas suscitam questões. Por exemplo, em relação à Casa do Douro. O Sr. Estado diz que um dos problemas é que o problema da avaliação dos vinhos. A Casa do Douro não aceita a avaliação judicial dos vinhos que foi feita. Mas eu quero recordar, a judicial não, a avaliação que foi feita dos vinhos da Casa do Douro para o pagamento, para o saneamento financeiro. Mas, Sr. Estado, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: a proposta que está feita é uma proposta que admite um encontro de contas depois da colocação dos vinhos no mercado. E, portanto, qualquer desfazamento que possa existir ou discordância contra a avaliação dos vinhos torna-se irrelevante, porque a prazo, no momento da colocação no mercado, se verá exatamente qual é o valor efetivo dos vinhos e, portanto, pode haver esse encontro de contas. Essa é a proposta que o Governo anterior tinha e que o Sr. Estado diz que mantém. E, portanto, se esse é o problema, a objeção da Casa do Douro não faria sentido. Depois, em relação ao IRC, eu queria também recordar ao Sr. Estado que estava acordado com a Casa do Douro que a Casa do Douro seria elegível para o chamado procedimento extrajudicial de conciliação a propósito das questões das dívidas fiscais e que a Direção-Geral de Contribuições oficiaria a Casa do Douro no sentido de que a operação não iria gerar o pagamento de IRC. Portanto, são duas questões que não parecem que possam justificar um impasse. Em qualquer caso, Sr. Estado, a pergunta é: que proposta tem o Governo para fazer para superar este impasse? E parece pouco que nos venha aqui dizer que o que vai fazer é aguardar por decisões judiciais futuras. Finalmente, Sr. Secretário de Estado, e com isto terminaria, a questão do IVDP. O Sr. Secretário de Estado tentou passar aqui a imagem de que esta alteração não introduzia alterações significativas no regime anterior, mas há duas alterações, pelo menos, muito significativas. A primeira tem que ver com a questão verdadeiramente da autonomia financeira, e ela é muito relevante. Porque no regime anterior, o que estava previsto é que os saldos das receitas próprias, apurados no final de cada exercício, transitam para o ano seguinte, seja qual for a origem das receitas correspondentes. É o que estava escrito na lei. O que está agora escrito na nova lei é que os saldos das receitas referidas no número anterior, verificadas no final de cada ano, transitam para o ano seguinte nos termos previstos no decreto de execução orçamental. Portanto, Sr. Secretário de Estado, aquilo que era uma transferência para o ano seguinte, garantida pelo diploma legal, passou a ser dependente da vontade do Ministério das Finanças, expressa através do decreto-lei de execução orçamental. Portanto, Sr. Secretário de Estado, esta é uma alteração substantiva em relação ao IVDP. E é também uma alteração substantiva aquela que diz respeito à nomeação do Presidente. O Presidente do IVDP era nomeado precedido de consulta aos interesses relevantes na região, como faz todo o sentido que seja no IVDP. O Sr. Secretário de Estado vem-nos dizer que isso deixou de ser assim na lei, mas continuará a ser assim na prática. Pergunta, porque é que a lei não mantém essa solução? E a sua justificação não colhe. O Sr. Secretário de Estado diz que é o novo regime dos procedimentos pré-concursais. Mas esse regime até se poderia manter integralmente. Mas o Governo intervém em dois momentos nesse procedimento. Quando define os critérios para selecionar o Presidente de um Instituto Público e depois, quando perante a shortlist, nomeia
essas entidades. Nesses dois momentos, podia bem a lei, sem ferir o regime legal definido pelo Governo, prever um mecanismo de consulta aos parceiros locais. Portanto, que o Sr. Secretário de Estado tenha eliminado isso da lei e venha aqui pretender que isso não altera coisa nenhuma, pois eu digo-lhe sim, altera muito e é toda uma visão diferente sobre o IVDP, sobre o seu papel de articulação entre diferentes interesses na região do Douro, e é essa alteração, que é uma alteração governamentalizadora, uma alteração também centralizadora, que suscita, entre outras matérias, uma reação local que vem de produtores e vem dos próprios comercializadores. Eu espero que o Sr. Secretário de Estado esteja em condições de desfazer a ideia de uma passividade ilustrada por todos estes exemplos que tive a ocasião de aqui dar conta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.